Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma dica teológica, é a parte 2, né? Daquelas 20 dicas sobre livros sobre Jesus, E nós estamos aqui, vamos até também colocar mais 10 livros, né? Segunda parte, e no final, bônus de mais 2 livros, ok? E o primeiro livro, a primeira dica aqui, né? Seria esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, de Larry Hurtado, Senhor Jesus Cristo, Devoção a Jesus no Cristianismo Primitivo, da editora Paulus, em parceria com a Academia Cristã. Acho muito interessante isso, nessa parceria aí de uma editora católica com uma editora protestante. É um livro, queridos, sensacional. Eu acho ele fantástico, com mais de 930 páginas. Ele vai abordar o pensamento do cristianismo judaico na Judéia, o cristianismo primitivo paulino, a devoção que havia primitiva da igreja, primitiva a Jesus, outros livros primitivos sobre Jesus, a devoção proto-ortodoxa. Interessantíssimo, queridos. É um livro fantástico, eu estou lendo ele. Eu estou aqui no capítulo 2, olha, Cristianismo Primitivo em Paulo. Então, qual era o pensamento de Paulo a respeito de Jesus? É um livro que não pode faltar na sua biblioteca, mas um livro aí sobre a pessoa de Jesus. Olha só a espessura, olha quantas páginas, fantástico, ok? Outra obra também, uma segunda dica é esse livro aqui, ó, Jesus de Nazaré, Vida, Ensinamento e Significado de Samuel Pagan. É um livro aí da editora Ragnos, com 239 páginas. Estamos lendo ele ainda. Já ele tem uma pegada conservadora, né? É recomendado mais para aqueles cristãos iniciantes, porque ele vai ser extremamente bíblico, vai falar ali sobre a infância de Jesus, vai falar sobre os partidos políticos, né? Os partidos políticos e religiosos do tempo de Jesus, uma análise bem bíblica. Não chega a ser aquele livro que fica tentando abordar a questão de Jesus histórico, uma análise acadêmica, nada disso, ok? É a segunda dica aí da editora Ragnos. Uma terceira dica é esse livro aqui, ó, Testemunho Ocular de Jesus, Novas Provas em Manuscrito sobre a Origem dos Evangelhos, Carsten Peter e Matthew Diacona. Da editora Imagro, como eu já falei para vocês, a editora Imagro não é uma editora protestante, mas é bastante secular, que publica livros de teologia. Tem muitos livros aí bons. E a pegada desse livro aqui já é uma questão de abordagem das descobertas arqueológicas, especificamente abordando mais os manuscritos. Até, não sei se você consegue ver, as fotos aqui de pequenos manuscritos, né? Pequenos papiros, pedaços de papiros, ok? Interessante esse livro, já li ele todo também, gostei bastante. Tem algumas gravuras, ok? É a nossa terceira dica. A quarta dica, esse livro também da editora Imago, de Paul Winter, sobre o processo de Jesus. É uma pegada também um tanto quanto liberal. Ele vai falar sobre as formas de execução, as penas capitais, no contexto judaico, no contexto romano. Ele vai abordar aquele privilégio chamado Privilegium Paschali e Barabbas, porque os estudiosos alegam que aquele privilégio de soltar um criminoso na Páscoa, que estão contidos nos evangelhos, seria uma criação dos evangelistas. Então ele vai abordar essa questão. É um livro aí com quase 300 páginas, muito interessante. Apesar da pegada um pouco liberal, eu gostei dele, muito bom, vale a pena você ter. E outra dica importante, esse livro aqui, ó, a capa dele é sensacional, da editora teológica Jesus de Nazaré. Olha, você passa a mão aqui na gravura sobre o espinho de Jesus, você sente uma espécie de alto relevo. Muito legal. Quem é esse cara aqui? É o Günther Bornham.
alemão. Ele é um pupilo, foi discípulo de Rudolf Bultmann na Alemanha. Então, também super liberal como o seu mestre. E vale a pena, né? No primeiro vídeo eu dei a dica do livro Jesus de Bultmann. Ele tenta dialogar com o seu mestre aqui, através desse livro aqui, Jesus de Nazaré, que não é um livro muito assim, recente, digo assim, seu lançamento lá na Europa, né? Se não estou equivocado, foi, por exemplo, a 10ª edição foi em 1975. Se não me engano, acho que foi na década de 50, ou início da década de 60 que ele foi lançado. Eu li esse livro tem 11 anos atrás, estava fazendo seminário ainda quando li esse livro. Então é um livro com quase 400 páginas. Interessante também você ler a abordagem, né? Você vai ver ele falando sobre a época e o meio ambiente em que Jesus vivia, fé e história dos evangelhos, a vontade de Deus, ele vai abordar isso, vai explorar muito isso, a vontade de Deus na vida de Jesus, tudo numa abordagem existencialista, uma pegada filosófica, liberal. É interessante para você saber dialogar com esses caras, saber o pensamento deles, né? Outra dica de Joaquim Jeremias, e também alemão, Joachim Jeremias, já morreu também. Esse livro interessante aqui, da Paulo, As Parábolas de Jesus, contendo aí pouco mais de 240 páginas, 240 páginas, aliás. É um livrete interessante, ele vai fazer uma análise assim, acadêmica, né? Sobre a maneira como Jesus desenvolvia suas parábolas, o estilo literário, a questão da salvação, a alegoria, a diferença. Interessante também, um livrinho que eu gostei de ter lido. Okay? Agora lá vem aí o cara que eu considero assim, sou fã dele, é o Tim Down. Tá aí, ó, esse livreto aqui, Jesus em Nova Perspectiva, o que os estudos sobre Jesus histórico deixaram para trás, da editora Paulus Jimmy Down. É um livreto, eu li também ele todo, é um livretinho de 152 páginas, você lê ele rapidinho aí, ó. É um livro excelente. Esse tema, né, queridos, do Jesus histórico parece que não tem fim, né? Sempre os teólogos estão abordando, os acadêmicos não cansam de procurar esse Jesus histórico, e ele vem tentar trazer as últimas informações a respeito. Por exemplo, a primeira edição desse livro foi em 2013, ou seja, as últimas informações aí, as novas perspectivas a respeito de Jesus histórico. Jimmy Down, você sabe, ele desenvolve bastante a teologia paulina, mas ele não poderia deixar de fora também a teologia de Jesus, ok? Temos mais um livro aqui, mais uma dica, Jesus e as estruturas do seu templo, mais um livro da Paulus, do Morim. É um livro aí com mais de 150 páginas, no qual ele vai tentar abordar o contexto, né, ali, social de Jesus, né, as estruturas econômicas, o contexto do seu tempo, no que diz a pessoa da mulher, acerca do casamento, como era a educação, os acontecimentos, as festas judaicas, os acontecimentos sociais da época, tudo de forma bem sintética, né? O livro não é muito extenso, mas o livro aí, Jesus e as estruturas do templo. Outro livro também interessantíssimo, esse aqui também da Paulus, O Outro Jesus, segundo os Evangelhos Apócrifos, mais um livro aí de 180 páginas, um livro que eu nem cheguei na metade, porque ali ele translitera, ele transpõe aqui muitos dos textos dos Evangelhos Apócrifos, né? Ele vai fazer uma análise, ele vai colocar os textos e fazer uma análise do que os outros evangelhos falavam, evangelhos não canônicos, né? Falava a respeito da pessoa de Jesus. Eu achei um livro muito chato, então ainda estou lendo ele, preciso continuar. Chato por causa dos textos apócrifos, que eu acho horrível. Desculpa, eu acho horríveis e eu não gostei dele, mas é mais uma dica para você aí, certo? Agora um livro que eu comprei tem umas 2 semanas, 3 semanas, essa criança aqui, ó, Jesus e as testemunhas oculares. Os evangelhos como testemunhos de testemunhas oculares. Vou repetir, os evangelhos como testemunhos
de testemunhas oculares. É um livro aí interessante, com quase 650 páginas, onde ele vai explorar bastante essa questão da tradição oral, né? Das testemunhas. Eu estou aqui no capítulo 1, onde ele fala sobre o pai da igreja, Papias, e testemunhas oculares. Papias aí que fez parte da terceira geração de crente, né? Ali início do século II. Ele vai abordar muito a questão da tradição, dos ditos de Jesus, Papias e Marcos, em relação a Marcos e Mateus. Muito interessante, queridos. É um livro assim grossinho para você ter aí, ok? Já fiz aqui, essa é a 10ª dica, editora Paulus, perfeito? E o bônus que eu prometi para vocês, mas é esse aqui. Mais um livro aí do Dimidal. Você percebe que as editoras católicas gostam desse autor protestante. Jesus, Paulo e os Evangelhos, da editora Vozes, que é uma editora também católica lá da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Perfeito, um livro aí com um pouco mais de 240 páginas, onde ele vai procurar dialogar, né? Com a questão dos evangelhos. Por exemplo, no capítulo 1 aqui, que esse livro também é novo que eu comprei, fato ou ficção? Os evangelhos são confiáveis? Ele vai abordar essas questões. Vou ver aqui outro capítulo interessante. Quem Paulo pensou que era? O que Paulo pensava ser? Por exemplo, para os judeus, Paulo era um herege, né? Foi um apóstata. Se desviou do judaísmo, né? Para nós, ele é um herói. Capítulo 5, por exemplo, da proclamação de Jesus ao Evangelho de Paulo. Então, queridos, aí nesse bônus aí, mais esse livrinho aí, interessante da editora Voz, de Dimidal, que eu sou fã declarado, como autor e escritor aí acerca do Novo Testamento. Dimidal, que é um escocês, né? Protestante. Se não estou equivocado, de viés metodista. Então, assim, eu não considero o Dimidal um liberal, não. Mas ele é um cara que dialoga, ele é muito convidado para fazer palestras na Europa, a igreja católica, e vai, nos seminários católicos, e vai na boa. Entendeu? Temos essa obra aqui, de peso, hein? N.T. Wright, A Ressurreição do Filho de Deus. Mais de 900 páginas. Estou lendo essa criança também. Perfeito, e é o bônus. Eu já tinha falado para ele em outros vídeos, já ia falar desse de outros vídeos aqui. Perfeito. É um livro no qual ele vai dissecar muito esse tema ressurreição. Aliás, o tema da ressurreição corporal também é importantíssimo, né? Paulo dedica um capítulo inteiro, 1 Coríntios capítulo 15 inteiro, só para falar sobre a ressurreição. É um tema assim um pouco dissecado, né? Os teólogos, pastores atualmente. Mas é um tema interessantíssimo. Por exemplo, ele vai falar, por exemplo, no capítulo que ele vai começar a abordar o tema realmente, ele vai falar, olha só o título de um capítulo: Sombras, Almas e para onde elas vão? A vida pós-morte no paganismo antigo. Olha, para você tem que conhecer isso. Nós temos que saber isso aí. Por exemplo, capítulo 3, vida posterior procedente do mundo dos mortos. Capítulo 3, tempo de despertar. A morte e o além no Antigo Testamento. Qual era o pensamento dos santos, dos crentes do Antigo Testamento acerca da morte, do além? Né? Por exemplo, capítulo 4, esperança além da morte no judaísmo pós-bíblico. Percebe? Tem o judaísmo antes de Cristo, o judaísmo período de Cristo e o pós-bíblico. E a maioria dos estudiosos vão dizer que há diferença nesses judaísmos. Perfeito? Capítulo 5, ressurreição em Paulo, fora da correspondência de Coríntios. Capítulo 6, ressurreição em Corinto, ele vai abordar a própria carta. Ressurreição no judaísmo antigo. Outro tema interessante aqui, ó. A ressurreição no material de Mateus, Marcos, Lucas, nos evangelhos sinóticos, né? Muita coisa, gente, muita coisa. A ressurreição nos apócrifos, pseudopígrafos, pais da igreja. Olha, é um tratado, uma enciclopédia sobre ressurreição. Muito bom, um livro gostoso, uma narrativa, traz uma narrativa excelente.
é aquele livro que você lê. Existem teólogos eruditos que você lê com gosto, né? Existe um teólogo erudito que é chato, a sua leitura é chata, ele não é uma leitura agradável. Você lê por ter que ler. Mas existem alguns autores que são excepcionais por conta disso. Eles conseguem ser eruditos, profundos, né? E ao mesmo tempo ser agradáveis, né? Na sua forma de escrever. E o N.T. Wright é um. O Jimmy Dow é um. Por incrível que pareça, o Champlin, Norman Champlin, é esse mesmo, a teologia, enciclopédia, Norman Champlin, do Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, tão famoso. Pois é, apesar das controvérsias que ele possui, eu gosto muito da maneira como ele escreve, ou melhor, escrevi, né? Que ele morreu, vai fazer 1 ano agora em julho. Muito bom, isso é sensacional. Então tá aí, queridos, essas dicas aí, que eu gostaria que você compartilhasse o vídeo. Hoje o Luther não nos interrompeu, graças a Deus, está quietinho lá na varanda, né? Gostaria que você compartilhasse e botasse aí em grupos de WhatsApp que vocês possuem aí. Me perguntaram se eu tinha grupo de WhatsApp. Eu não tenho, porque eu já tenho tanto grupo de WhatsApp, gente que tantas atividades, que seria mais um grupo para me ficar dando atenção. É complicado, a vida é muito corrida. Tenho criança pequena, sou pastor, vou iniciar obra na igreja agora. Olha, só Jesus na causa. Tem que preparar 3, 4 mensagens por semana, isso. E eu sou aquele pastor que senta com 10, 12, 15 comentários para poder preparar mensagem, para trazer o conteúdo para a igreja. Então, realmente eu não posso estar envolvido em mais grupos, entendeu? Mas você que, né, tem a vida diferente da minha, você envolvido aí com outros grupos aí, você compartilha esse vídeo aí, manda para o teu amigo que é estudante, pede para ele entrar no nosso canal. Nós postamos também as nossas mensagens que pregamos na igreja. Compartilhe aí com seus amigos. Deus abençoe abundantemente. Até a próxima. Valeu!